confortável. Se quiserem fechar os olhos. Vamos agradecer pela bendita oportunidade de estarmos aqui. E termos essa vontade hoje de estarmos ouvindo essas palavras, recebendo essa energia, trocando as experiências que nos dirão ou que nos darão uma oportunidade maior no futuro. Que os nossos mentores nos protejam, nos orientem, nos esclareçam. Que possamos receber do mais alto as ideias, as vibrações necessárias para o nosso aprendizado, o nosso crescimento. Obrigado, Senhor, por esse lugar que nos acolhe, por todos esses trabalhadores espirituais que dirigem esses trabalhos e orientam o nosso grupo. Que possamos continuar sempre em contato com eles. Abençoa-nos a todos e que assim seja. A palestra de hoje é um pouco da continuação do que eu falei da última vez. Na minha última palestra eu falei sobre previsão do futuro e livre-arbítrio, né? É uma temática que é recorrente do Espiritismo, porque muitas vezes a gente luta demais com uma coisa que a gente vai perceber que talvez não tenha como fugir. Então, primeira coisa, lembrando o Babler, né? No Livro dos Espíritos, questão 459, a resposta dada pelos mentores. Os espíritos os influenciam? Sim, a tal ponto de que ordinário eles vos dirigem, né? Então, se a gente partir desse princípio, a gente vai discutir, vai refletir um pouco ao longo dessa palestra hoje, o quanto eles podem e o quanto nós queremos que eles nos dirijam, tá? Eu vou começar com uma dinâmica. Alguém pode se voluntariar? Pode ser, Bárbara? Você pode ficar em pé, fechar os olhos e girar no lugar que você está mesmo. Depois você senta. Obrigado. Então, pode sentar. Ele abriu os olhos. Ele foi influenciado, certo? Eu pedi para ele fazer alguma coisa. Ele recebeu as instruções e ele se permitiu fazer isso. Certo? Então agora eu pedi para o Ricardo. Você gostaria de levantar e fazer a mesma coisa? Não. A partir desse ponto a gente estabelece alguma coisa. Nós temos a oportunidade de fazer isso. Agradeço ao Bader e a ideia era essa mesmo, certo? Então quando você não sabe do que se trata, a influência pode acontecer de uma maneira que você vai longe, certo? Então você pode praticar ações, pode fazer coisas que de repente ou não é interessante para você, ou você vai sentir depois refletindo do que aconteceu. Então, o importante pra gente é saber até que ponto essa influência vai ser positiva ou negativa. Não existe influência, eu estava pensando hoje, não existe influência neutra, né, positiva ou negativa. Ela sempre vai dar oportunidade pra gente aprender alguma coisa. Se você perceber aquela influência, e mesmo que você deixar levar, né, você conseguir refletir sobre aquilo e aprender, na próxima vez você pode falar assim, da próxima eu não vou deixar que isso aconteça. Da próxima eu vou me questionar, eu posso até participar, mas eu vou entender. Então, quando a gente vai, quando nós somos expostos a algumas situações, a gente pode escolher isso, né? Eu tenho várias historinhas que eu fui coletando. Então, quando eu era jovem, eu fui ao carnaval, como todo mundo, tinha 7 anos de idade, estava com uma fantasia do super-homem. E eu não gostava, né? Mas eu ia porque minhas primas iam, a gente ia se divertir. Daí alguém me deu um empurrão no salão. Nossa, eu me senti, né? Fui lá, sentei no canto e dormi. Literalmente, né? Então, assim, saía em alguns lugares. Então, você começa a perceber que tipo de vibração você sente, você se conecta. Em compensação, mais tarde, né? A minha irmã namorou um rapaz que eles eram responsáveis pela bateria da escola de samba. Então, assim, é uma vibração totalmente diferente, né? E aí, o que você, a intenção que você vai, aquilo que você vai sentir, vai dirigir você. Então, assim, a música em si, as vibrações, as energias que nós temos, né? Tudo depende disso. Eu estava conversando com um colega hoje de trabalho e ele vai numa igreja, ele é católico, né? Descendente de italianos. E eu falei para ele, hoje o assunto é sobre influência, né? Ele falou, tem uma coisa interessante, a gente estava estudando isso a semana passada, e aí eles falaram assim, Jesus fala assim,
que você tem que andar com os estrupiados, com os fariseus, né, com os publicanos, né, as pessoas de má vida. Então estavam criticando Jesus, né? E aí falou assim, porque Jesus estava lá ajudando, né? Mas quando você é pequeno, a sua mãe falava para você, não anda com as crianças ruins, não, você vai ser influenciado. O ponto é o que a gente está fazendo isso, né? Então, realmente, quando você é pequeno, você está lá e faz parte da vida. A gente vai perceber que a influência, e não é só influência espiritual, mas dos encarnados, afinal, somos todos espíritos, né? Vai ajudar a gente a se mesclar na sociedade, a se integrar em alguma coisa e a crescer também, tá? Então, vou começar falando primeiro, quem pode influenciar? Eu já comentei, encarnados e desencarnados. Na verdade, muita coisa além nos influencia, mas como eu falei sobre a influência dos espíritos, a gente vai ficar só nessas questões, né? E qual tipo, né, de influência a gente pode ter? Superiores ou inferiores. Então, os superiores vêm para você, vão te influenciar quando você os busca, quando você quer crescer, quando você precisa de ajuda e você quer, né? Vi de André Luiz, que ficou lá 8 anos, né, parado, esperando uma ajuda, e só quando ele conseguiu se conectar, ele conseguiu receber a influência e ser resgatado. E os inferiores? Eles podem querer o seu mal, eles podem querer fazer o mal para você, eles podem querer que você se vicie alguma coisa, né, ou utilize alguma coisa que é a favor deles. Então, fumo, bebida e outras coisas, que a gente não precisa entrar no mérito, porque a ideia também não é a gente fazer nenhuma influência hoje aqui. Mas eles nunca vão criar nenhum mal. Então aquela história que, não, coitadinho, porque ele recebeu a influência dos outros. Não, o mal está em você. Eles só vão potencializar. Da mesma maneira que pode ser potencializado o seu bem, né? Então tudo vai depender de como você vai colocar. A partir do momento em que você abre essa porta, essa possibilidade, então eles vão se aproveitar de você. E existem os mecanismos que eles fazem isso, né? Pode ser uma obsessão, pode ser uma intuição. Obviamente, quanto mais escancarado isso for, mais você consegue perceber. O duro é quando você tem aquelas ideias ou pensamentos e você não consegue distinguir do que é seu, né? Então, será que eu estou fazendo isso porque eu quero ou porque alguém está me influenciando? Será que eu estou fazendo isso aqui, né? Eu perdi a paciência com uma criança, né? Perdi a paciência com um pai, perdi a paciência com um amigo. Por que aconteceu isso? Porque a gente, obviamente, tem os nossos limites, mas a partir do momento que aquilo começa a acumular e você vai receber influências, obviamente que alguém está lá do lado esperando, né? O que eu mais achei interessante foi ouvir um comentário do Divaldo, falando que ele foi visitar o Chico Xavier, né? Eu acho que eu já comentei isso aqui antes. Foi visitar o Chico Xavier e levou uma comida baiana lá com ele. E aí eles falaram assim, bom, vamos comer isso aqui. E eles se esbaldaram, né? Nossa, eu estava vendo os espíritos com a gente lá, né? Ou seja, aquele momento que eles estavam exagerando na alimentação propiciou outros espíritos virem. Eles estavam cientes disso. E a gente esquece que nós estamos aqui conversando, pode estar alguém do nosso lado, estou dirigindo, pode estar alguém comigo, paro no semáforo, tem alguém ali na esquina, e só no pensamento que eu faço ele pode se conectar a mim, né? E muitas vezes a gente pensa assim, não, eu estou lá no centro, eu estou livre, eu estou indo praticar caridade, eu estou livre. Isso não, porque tudo depende de como você está pensando, né? Obviamente que se você vai procurar alguma coisa relacionada a isso, eu estou indo num lugar lá de usuário de drogas, né? Num lugar que tem prostituição, qualquer coisa assim. Isso, obviamente, vai. Mas Chico Xavier podia ir lá e ele ia influenciar, mas não ia ser influenciado. Então, tudo depende da nossa capacidade também de trabalho. Seguindo, então, com relação a por que nós sofremos influenciação. É a coisa mais natural do mundo. Só que nós, muitas vezes, lutamos contra isso. Eu não quero ser influenciado. Por quê? Porque a gente sempre vê, ou a maior parte das vezes, entende isso como uma coisa negativa. Ou não, vai deixar de ser o meu julgamento, vai deixar de ser a minha oportunidade de crescimento. Deus permitiu que isso acontecesse por diversos motivos, né? Então, um cientista que é influenciado por ideias, né, ao invés de ele trabalhar com algumas ideias que vão levar para o caminho mais longo, ele pode ser influenciado para o caminho mais curto, né? Então, várias descobertas que acontecem simultaneamente no mundo. Coisas que desenvolve, né, pela ciência, assim, poxa vida, como os dois tiveram a mesma ideia? Pela influência que foram colocadas. Com relação a aprendizado, né, a influência também traz esse aprendizado para a gente.
A partir do momento que você consegue se conectar com boas influências, primeiro, você pode sim perceber. Então, eu sou influenciado, vou à escola, vou ao trabalho e recebo boas influências. Eu vou aprendendo com aquilo. O mais interessante que eu percebi disso, Joana de Ângeles coloca, os sentimentos são desenvolvidos através da influência. Se você pensar que nós nascemos puros, né? Nós não temos sentimentos grandes, positivos ou negativos. A gente vai aprendendo isso com o passar do tempo. É uma questão de dor, é uma questão de felicidade que você sente. E esse grau vai mudando de pessoa para pessoa. Então, hoje a gente pensa, por exemplo, autistas ou pessoas que têm dificuldade de relacionamento, né? Eles têm esse bloqueio. Agora, quando eles se conectam com alguma coisa, e nós também acontecemos isso. Você se conecta com alguém que tem um sentimento muito forte, você observa alguma coisa, você começa a perceber vibrações, começa a perceber sentimentos que permitem que você atinja níveis mais elevados. Então, obviamente, se você... eu conheço aquela nossa tiazinha, né? Aquela nossa vovozinha que você vai lá, nossa, ela tem tanto carinho, tanto sentimento. Você ficar lá uma tarde com ela conversando, você vai absorver muito daquilo, né? Da mesma maneira que se você for numa prisão, né, e você começar a perceber o que existe lá dentro, você vai conseguir se conectar também. Então, quando as pessoas começam a falar e começam a discutir coisas, né, que eles fizeram, comportamentos que eles tiveram, você também consegue perceber até onde a mente humana, o sentimento humano vai por ódio, por conexão. Nós precisamos ter isso, nós precisamos aprender. O importante para a gente é o quanto a gente consegue se equilibrar. Não significa que eu tenho que saber, mas se eu conseguir perceber, não adianta a gente querer ser inocente o suficiente, né, de falar assim, não existe ódio no mundo, só existe amor, Deus só permite amor. Não, Ele permite que as coisas aconteçam. E o importante é que a gente consiga trabalhar isso, né? Que a gente consiga transmitir e perceber que a pessoa que está muitas vezes do nosso lado, ela não tem a mesma percepção que a gente. Então, a partir desse momento você consegue entender qual o nível mais profundo de ódio que a pessoa pode ter e você consegue se conectar a ela. Não pelo ódio em si, mas pela compreensão que você tem da pessoa. Como acontece a influenciação? Né? E quais são os mecanismos? Então, assim, se a gente pensar na nossa vida, um filme que eu assisto, uma música que eu ouço, como eu comentei já, ambientes que nós estamos, né? Um bullying. Como é que um bullying pode acontecer? Né? Quando a gente pensar na situação de uma pessoa sendo maltratada por outra, né? E como ela entra nesse processo, né, de degradação de relação e ela deixa de ter vontade própria. Né? Não é uma coisa que você chega lá e fala assim, não, simplesmente fala lá para a pessoa, eu sofri bullying quando eu era pequeno. Né? Mas não era uma coisa que atrapalhou a minha vida, mas era uma coisa que me bloqueava. Então, a partir desse momento, você fala assim, poxa, eu poderia ter feito mais. São lições que a gente tem, a gente precisa perceber isso. Mas se a gente consegue perceber no outro e ajudar o outro, você consegue alavancar como o outro consegue fazer também. Num grupo, numa sociedade, mesmo na moda. Né? Aquele filme O Diabo Veste Prada, ela fala muito sobre isso. Né? A questão da influência que a menina recebe indo trabalhar naquele lugar. Né? A questão de como a sociedade trata as pessoas. E mesmo assim, estamos todos aqui. Vem um americano, senta aqui e ele não vai entender, certo? Então você fala assim, poxa vida, não tem uma desconexão. Então o quanto a gente consegue influenciar as pessoas e receber essa influência. Não nos esqueçamos, todas as vezes que somos influenciados, também influenciamos, certo? Então a ajuda que nós podemos fazer para qualquer pessoa, para qualquer espírito, é muito importante. Se você está recebendo uma obsessão e simplesmente quer afastar, você está perdendo uma grande oportunidade de ajudar aquele espírito. Porque através de você, ele pode também estudar, ele pode receber vibrações, ele pode perceber coisas para ele crescer. Então, a partir dessa interação que Deus permite que a gente faça, a gente consegue mudar a nossa vida. Mas não é um trabalho fácil, a gente sempre fala isso, né? Eu vou entrar numa coisa agora que eu adoro, ciência. Como a ciência funciona. Nós somos físicos também, a gente não pode esquecer disso. No corpo que nós estamos existem vibrações. Então, a partir do momento que a gente consegue também perceber essa questão física, né, a gente consegue relacionar com o espiritual. Então, somos seres espirituais que precisamos de um perispírito para se conectar no corpo.
né? E esse corpo duplo que nós temos, ele vai fazer as vibrações nos dois sentidos. Então, meu espírito recebe uma vibração, ele vai transmitir no corpo, ou meu corpo recebe vibração e vai acabar seguindo para o espírito também. O André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele vai descrever esse processo, que é mais ou menos o que acontece com o rádio, certo? Então, assim, nós estamos aqui nessa sala, nós estamos recebendo vibrações solares que atravessam a Terra, vibrações de outras estrelas, vibrações de outras pessoas que estão aqui, espíritos, antenas que estão ali. E por que a gente não está ouvindo? Porque nós não estamos sintonizados. Então, a sintonia é a questão importante, né? A partir do momento que eu estou num padrão vibratório, então assim, nós estamos andando na rua aqui nos Estados Unidos e de repente alguém grita uma palavra em português. Isso já conecta a gente, né? Eu estou passando nos canais de televisão, de repente aparece uma imagem no meio que me chama a atenção. Eu paro para ver o que é, né? Eu estou conversando com alguém e alguém menciona o meu nome. Então, tudo isso são coisas que nós estamos ligados, né? Essa questão da vibração acontece com o rádio. Então, como que acontece? Todos os rádios estão fazendo um broadcast ao mesmo tempo, simultâneo. Eu vou lá no meu rádio, acerto qual a frequência, no canal da televisão, acerto a frequência, e aí só aquele canal eu estou recebendo, né? A gente sabe como que era no Brasil antigamente, né? Não tem ninguém tão novinho assim para dizer fantasma da TV, né? Antena com fantasma, qualquer coisa assim. Então, isso são variações que existem lá dentro, mas nós estamos nos conectando, nós estamos vibrando. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escolher a sintonia. A partir do momento em que eu percebo que eu estou numa sintonia ruim, eu posso mudar ela. Obviamente que nem sempre é fácil, existe também a questão da inércia, né? Eu estou lá brigando com um monte de gente, vou sentar na mesa para comer, todo mundo vai estar feliz, né? Não, vamos parar, vamos tentar refazer a sintonia, vamos mudar o padrão vibratório, vamos trazer as coisas. Às vezes a gente está querendo nós mudarmos todo mundo, mas esquecer que existem pessoas ao nosso redor também sofrendo influências. Então, ajudar essas pessoas também é importante. Estamos lá em casa, vamos fazer o evangelho e aí alguém já começa a vibrar diferente. O trabalho é esse mesmo, né? A dificuldade que vai aparecer é justamente para que a gente possa suplantar isso. Então, vamos fazer uma oração antes, vamos conversar naquele dia, vamos colocar coisas, né? Então, eu falei sobre emissão, recepção, ação e reação. Então, todas as vezes que eu recebo uma ação, como eu já comentei, vai existir uma reação que eu vou fazer também. Se eu consigo influenciar de volta o espírito que me trouxe aquilo, eu vou conseguir ajudar. Então, essa é a mudança que a gente pode fazer. Nós não vamos conseguir deixar de ser influenciados. A influência vai sempre existir, porque ela vai ajudar a gente a crescer, ela vai ajudar a gente a aprender, ela vai ajudar a gente a se desenvolver. Mas se eu conseguir influenciar de volta ou escolher dentro desse ambiente aquilo que eu vou fazer, isso vai me ajudar a seguir. Nos piores casos, ou no espectro como um todo que nós temos, nós vamos ter, então, a intuição, certo? A partir do ponto que eu recebo as ideias, me passa alguma coisa pela cabeça. Então, assim, me deu vontade de comer alguma coisa. Me deu vontade de assistir um filme. Me deu vontade de falar sobre esse assunto. Isso pode ser uma intuição, pode ser alguma coisa que está acontecendo no ambiente, né? Alguém está conversando, de repente você ouve, você fala também. Pode ser alguma coisa que realmente vai fazer com que você trabalhe de maneira diferente. Então, o importante aqui no centro, né? A gente estava falando isso com a Andressa. Como é importante chegar aqui e estar sempre com vibração positiva, né? Ter conversas positivas, manter coisas. Vamos falar sobre livros, vamos falar sobre o passe mais tarde, vamos falar sobre a educação das crianças, vamos falar sobre a oportunidade que nós temos de praticar caridade. Tudo isso vai ajudar a gente a manter o ambiente, porque é isso que a gente está trazendo. E a gente vai influenciar, os espíritos estão aqui também. Muito tempo atrás eu achava assim, eu vou entrar no centro espírita, está tudo lá protegido, né? Os espíritos vão ficar do lado de fora, nem sempre. O André Luiz fala no livro, eu não vou lembrar qual é, do centro espírita, quando eles entram, infelizmente, eles estão tão anexados, né, um ao outro, que entra também o obsessor junto, porque os dois vão aprender, né? E a gente às vezes julga por isso, né, que o importante é afastar os dois, desconectar. Muitas vezes isso não é possível fazer. Bom, e o que fazer? Em que situação nós não somos influenciados?
Eu cheguei a essa conclusão divina. E se vocês quiserem pensar um pouco, né? Tem uma situação que, sim, se você pedir, você não vai ser influenciado. Decisões importantes, né? Em que você tem que, assim, eu quero, meu Deus, me ajude a tomar a melhor decisão, mais importante da minha vida. Esquece. Você pode implorar de joelhos, não vai vir. Porque isso é importante também para a gente crescer. Mas a influência vai estar lá. O que vai precisar é que a gente tenha equilíbrio suficiente para a gente aprender. Então, ele fala em orar e vigiar. Como a gente pode fazer isso, certo? A gente não precisa ser alguém que está dentro de um monastério lá, né? Rezando o dia todo, mas é importante que a gente perceba como está o nosso dia a dia, como está flutuando as nossas vibrações, os nossos pensamentos, as nossas conexões, para que a gente consiga entender também como eu me relaciono com as pessoas. Então, eu tenho um chefe difícil, obviamente que eu vou chegar lá sempre pensando no pior, mas tem um dia que ele vai estar bem, certo? E esse dia eu posso aproveitar. Tem alguém na minha família que tem uma dificuldade de relacionamento, um parente, alguma coisa, você vai na festa e você já está pensando, meu Deus, vou ter que enfrentar a pessoa de novo. Obviamente você já está sintonizando uma situação ruim. Mas se a gente consegue perceber e pensar diferente, ver diferente, né? Acho que o mais importante para a gente é a gente pensar enquanto todo mundo pode me oferecer uma coisa boa, mesmo aquele que me quer fazer sofrer. Porque a partir do momento que você consegue perceber que até aquele que criou dificuldade para você gera um benefício, você está crescendo. E na verdade, uma conclusão que a gente pode chegar é assim, não existe crescimento sem sofrimento. Ou você sofre antes ou você sofre depois. Você pode sofrer antes, sendo rígido ou colocar as coisas muito bem controladas, né? Ter rigidez no seu cronograma, fazer as coisas. Então, assim, um jogador de futebol, pegar o Cristiano Ronaldo, né? Todo mundo saía de campo e ele continuava lá treinando. Né? Então, ele quis se desenvolver muito mais rápido nesse ponto, né? Então, ele colocou isso aí. Ou você pode ficar lá, né? Dormindo, né? Esperando a coisa acontecer. Eu estava pensando também hoje sobre a questão de influência, né? Às vezes, hoje em dia, os jovens estão muito assim em casa, celular, né? Não querem fazer nada, e você fica assim, meu Deus do céu, eu preciso tirar essa criatura aqui de dentro para fazer alguma coisa, né? E aí chama um amigo e não sei o que, aí ele vai numa festa, num lugar que tem bebida, não era por isso que eu queria, né? Então o que a gente quer é equilíbrio, né? Então essas sintonias são importantes e é difícil para a gente conseguir achar isso sem saber efetivamente o que a gente está fazendo. Então, obviamente, a gente fala sobre lugares positivos, se você se conectar com um grupo que estuda o evangelho, que vai para a igreja, que pratica caridade, que faz coisas boas, isso vai estar te ajudando, né? Mas nem sempre você vai conseguir encontrar isso. Então, o importante é saber como é que a gente vai agir em cada caso. Nós não temos que ter a pretensão de sermos responsáveis e influenciar todo mundo, né? Porque cada um vai sofrer a própria influência. O máximo que vai acontecer é a pessoa receber uma boa influência, né? Seguir em frente, mas não foi você. Você pode ter sido um instrumento. Então, o trabalho que a gente tem que fazer é isso. Perceber como a gente pode influenciar positivamente as pessoas, perceber quando nós estamos recebendo influências negativas e trabalhar esse equilíbrio. Para que quando aconteçam intuições, obsessões, nós possamos perceber e trabalhar ao contrário, né? Porque a mudança de humor é muito rápida às vezes. A conexão que você faz, a sintonia que você faz é instantânea. Você está dirigindo o carro, de repente acontece alguma coisa, alguém bate no seu carro. Você pode agir de maneiras diferentes. A influência aconteceu imediatamente. E você vai escolher a sintonia. Eu vou me conectar com aquele que está querendo brigar com outro motorista, ou brigar com você mesmo, às vezes foi culpa sua, certo? Só que você quer descontar no outro, né? Ou você pode pensar assim, bom, aconteceu uma lição e eu posso tirar o melhor disso. E o que eu posso fazer? Eu posso me conectar com os espíritos melhores, né? Eu estou fora de mim, posso estar nervoso, né? Mas eu preciso me controlar. Então, essa sintonia vai ser importante. Essa vibração que você vai receber é o mais importante para a gente. Eu vou abrir para perguntas agora.
comentários, ideias que vocês queiram fazer. Se não tiver, eu posso continuar contando. Eu tenho uma pergunta. Pois não. A vibração que fica no lugar, a influência do lugar, existe uma vibração negativa no lugar em si, às vezes, onde aconteceu um crime, alguma coisa, ou a influência por causa dos espíritos que estão lá? Tudo um pouco, mas essencialmente o que a gente fala também, e nós fazemos isso no nosso evangelho, né? Sempre que acontece alguma coisa negativa, existe uma energia que foi criada. Então assim, todo pensamento gera uma forma. E aquela forma pode ficar. Né? Fica impregnada. Então pode se impregnar em objetos, no local. Então assim, fala-se muita coisa de uma casa mal assombrada, qualquer coisa assim. Sim, existe uma vibração lá dentro. Mas o importante é o quanto você consegue trabalhar para retirar aquilo. Né? Então, existem espíritos que ficam apegados a locais de crime. Né? Então, se for o crime aconteceu lá, ele vai ficar lá. Então, a gente vai trabalhar para quê? Para ajudar aquele espírito para tirar de lá. Normalmente, o que a gente faz no nosso evangelho é vibrar para que energias que possam, porventura, ter ficado durante a semana. Sempre que existe uma discussão, sempre existe um mal entendimento no nosso lar, certo? Essas energias vão se acumulando. Então, no evangelho, você pode pensar, vamos fazer uma limpeza. Aqui mesmo, né? Nos trabalhos que são feitos em casas espíritas, tem uma equipe. Limpa todas as energias que existem, né, que foram mantidas aqui. Obviamente, assim, se for um lugar muito pesado, vai permanecer uma energia lá. Então, por isso que a gente fala, centros espíritas serem lugares que sejam mais exclusivos. Mas aqui é uma casa de oração, então a gente não vai ter problema. Mas a gente pode também imaginar o contrário, né? Vou fazer uma mediunidade, uma missão de mediunidade na minha casa. Você pode atrair coisas que vão permanecer também, né? Então, sim, existe e a gente pode trabalhar nisso. Tá? Cleiton, você tinha falado que, por exemplo, quando você tem que tomar uma decisão difícil, você não vai ser influenciado, né? Então, por exemplo, mas eu acho que muitas vezes você meio que recebe uma intuição. E essa intuição não tem alguma influência? Tem. Sempre a gente é influenciado, mas o que eu digo assim, a gente dificilmente vai ser uma coisa tão escancarada assim, que você fala assim, nossa, isso aqui é tipo uma obsessão para me levar. Né? Isso é aquilo. Então assim, não, eu preciso decidir vir aqui para os Estados Unidos. Para mim, acho que foi a decisão, não sei para vocês quanto foi isso, né? Sair do Brasil, tomar essa decisão. Ninguém chegou para mim e falou assim, não, a melhor decisão é você ir para lá. Né? O que a gente percebe depois, né? O caminho que a gente é levado é aquilo que tem que acontecer, certo? Mas tomar essa decisão, né? Eu estava falando com o Fábio esses dias, ele começou o doutorado dele agora. Faça ou não doutorado, né? Não é uma coisa que vai ser escancarada, a intuição vai estar lá e você vai saber, mas principalmente quando são duas coisas boas, né? Fica sempre assim, qual é melhor? E a gente não vai acertar, porque às vezes, como eu comentei, né? Você deseja que a criança saia de casa, ela sai de casa e vai fazer coisa ruim. Então, o que é o melhor pra gente? A gente nunca vai saber, né? Porque a gente vai ter certeza que eu estou fazendo o melhor dentro do meu equilíbrio, dentro das minhas possibilidades. Eu vou fazer uma oração, eu vou tomar a decisão da melhor maneira possível e vou perceber também quando eu sou influenciado negativamente, né? Eu quero comprar um carro esportivo, vou gastar todo o meu dinheiro que tá lá guardado, né? Não vou deixar nada para as minhas filhas, que eu não quero deixar herança para ninguém, né? Então, o pensamento já é negativo, né? Mas a pessoa fica se defendendo. Não, mas veja bem, é um carro que vai me trazer muito conforto, é um carro que vai me trazer só coisas negativas, a gente está olhando. Mas eu estou falando de exemplos muito gritantes. Um ponto interessante, agora eu não lembro, eu estava querendo lembrar, mas não consegui. A espiritualidade, ela, num determinado horário da manhã, tipo 3 horas da manhã, eles vêm e limpam tudo o que a gente pensa de ruim durante o dia. Por isso que a Terra tem esse problema também, que a gente tem dia e tem noite, por isso que a gente dorme. Porque quando a gente está dormindo, a gente não está pensando muito nas coisas ruins, não estamos carregando a Terra, porque a Terra, como você falou, aquela casa é o resultado do que aconteceu lá. Pode-se fazer uma energia boa para arrumar aquilo, se alguém se preocupar com isso, arruma, senão vai ficar lá direto. Entra uma outra família, não pensa naquilo, aquilo vai ficar lá e vai indo, até que chega uma hora que vai balanceando as energias lá de uma coisa ou de outra, e não. A gente fala sempre assim, acho que todo mundo aqui limpa a casa, né? Quantos de nós limpamos a nossa casa espiritualmente? A gente não limpa uma vez por semana, 2 vezes por semana, sei lá, qualquer coisa do tipo. Quantas vezes por semana a gente se limpa? Isso é importante pra gente.
ou vou limpar minha casa espiritualmente. Como? Eu não sei, faz uma prece, chama alguém, lê um livro, faz qualquer coisa, ela é melhor. Então, a espiritualidade, ela vem e limpa 2, 3 horas da manhã. Experimenta fazer essa experiência. Sai, sei lá, 3 horas da tarde, vai num lugar lá fora da sua casa, senta lá e tenta sentir o que está passando. Faz isso 3 horas da manhã, que você vai ver, a energia está muito melhor. Por isso, imagina se tivesse 24 horas, a gente ia ficar pensando nessas bobeiras que a gente fica pensando e carregando. Gerando faz isso. O outro ponto foi o que ele falou ali, e eu ia falar antes, mas ele tocou no ponto, deixa eu ver se eu coloco aqui. Tem um livro do André Luiz, Evolução em 2 Mundos. E eu li esse livro 2 vezes, né? E a gente fez um estudo recentemente, e ele fala sobre o passe, sobre algumas coisas que toda vez que a gente toma o passe, é como você dar um passe na sua casa, você dá uma reestabilizada lá. Mas ele traz uma frase que eu passei a estudar essa semana aqui, e veio de novo. Ele diz assim, ó, toda queda moral nos seres responsáveis opera certa lesão no hemisfério psicossomático, ou seja, na interface que a gente tem de espírito e de matéria, ou perispírito, né, a refletir-se em desarmonia no hemisfério somático, ou seja, no nosso corpo mesmo, ou veículo carnal, provocando determinada causa de sofrimento, que é o que ele falou lá, quando a gente sofre por isso. Mas o interessante é que ele fala assim, toda queda moral nos seres responsáveis. A gente pode ter até uma queda moral, mas a gente não está responsável ainda, a gente não vai lembrar disso, não vai, só mais para frente, quando a gente revisar isso, a gente vai sofrer isso, mas a gente vai sofrer sempre, que a gente tiver uma queda moral. Então esse ponto, e a influência, né? Aí eu decidi, eu vou lá para o carnaval hoje, certo? E tá bom. Cada um conta. Marina, você quer comentar uma coisa? É uma pergunta assim, talvez mais prática. A gente fala bastante de obsessão. Eu não entendo exatamente o que significa isso. Existem formas como identificar um caso de obsessão? Tem características onde tem um diagnóstico? Tem, só que assim, o diagnóstico também passa por um diagnóstico médico. Então, muitas coisas que acontecem, Deus nunca vai deixar a gente desprotegido. Então, você vai resolver de forma espiritual ou de forma física. Obviamente, de forma física, você pode passar por muitas consultas, muitos médicos e no final você vai ter mais dificuldade, mais tempo para resolver isso aí. A questão espiritual, assim, todos sofremos influências e o problema da obsessão é quando essas influências tornam a situação cada vez mais complicada. Então, assim, eu convivo com alguém e a pessoa passa a ter comportamentos que me machucam. Né? Então, assim, eu tô conversando com ela aqui de boa, não sei o que, estamos almoçando, de repente joga o prato assim, faz casos extremos, né? Ou tá brincando com o irmão, de repente começa a gritar, ou, sabe, coisas que são muito fora. Pessoalmente, o que a gente percebe é que assim, a influência acontece sempre, a obsessão pode acontecer desde coisas simples, como eu comentei assim, a pessoa que vai fumar um cigarro pode sofrer uma obsessão temporária, até coisas mais permanentes. Todos sofremos obsessão em algum momento da vida. O problema é o quanto isso pode gerar para você como responsabilidade e como você vai lidar com isso. Até Chico Xavier sofreu obsessão. E a obsessão pode ser de várias maneiras, um espectro muito grande. Pode ser desde essas intuições, fui mexer no rádio do carro, bati o carro porque sofri essa influência. E alguém pode ter feito isso aí. Ou coisas do passado, certo? Então, vivi em outras vidas, pratiquei o mal, né? E agora essa pessoa está aqui comigo para poder fazer. Nos livros do André Luiz, ele descreve diversos tipos de obsessão. E eu acho que o maior problema, eu até falo sobre a influenciação. Se você ler o livro do André Luiz, no dia seguinte você não está fazendo nada de mal, né? Depois você esquece, e é o que a gente faz com relação à influência. A gente sabe que tem, e a gente acaba deixando de lado, porque a nossa vida é isso, certo? Então, a influência que a gente vai sofrer, o grau que a gente vai deixar acontecer, vai depender muito mais de como eu quero responder. A pessoa que quer se melhorar, Deus não vai deixar a obsessão tomar conta da vida dela. Vai prejudicar, você vai aprender algumas coisas, né?
Então, acho que o pior caso de obsessão é aquele menino do Sexto Sentido. Né? Aquilo é o pior caso, porque, e assim, você nota que, você assistiu o filme, né? Eu não vou contar nada pra ninguém, mas é spoiler. Tem 20 anos o filme, acho que tudo bem. Ou 30 anos. O Bruce Willis era a obsessão dele, certo? Mas era uma obsessão boa. Só que causava um pânico, porque o menino não sabia como lidar com a coisa. A partir do momento que ele conseguiu lidar com a coisa, através da ajuda do próprio Bruce Willis, ele conseguiu resolver as demais obsessões que ele tinha. As obsessões que ele tinha naquele filme eram porque ele precisava ajudar espiritualmente cada um daqueles espíritos que compareciam. Então ele falou da mãe, falou do ciclista lá, de outras coisas que aconteciam à volta dele. Então a mediunidade dele ajudou ele a conhecer. Mas nem todo mundo tem mediunidade para perceber, né? Então eu, que sou uma porta, né? Quando eu começo a perceber que a coisa foge do meu controle, eu começo a me questionar. Isso é uma influência boa ou ruim? O que eu estou fazendo? Batata, se você está tendo um comportamento ruim, que acontece uma parte das vezes, né? Peça desculpas. E aí, quando você começa assim, não, mas eu não estou errado, aí você começa a perceber como essa influência está te levando num caminho pior. Então, imaginemos no pior caso possível, Adolf Hitler, uma influência, uma obsessão terrível, né? Ele dizimou milhões de pessoas, indiretamente, né? Mas a obsessão que ele tinha, né, causou um problema maior. E aí ele sempre colocava a questão, não, é pelo bem do povo alemão, sempre desculpas. Então assim, as desculpas são as piores coisas que podem acontecer. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, existe um diagnóstico direto? Não. E se você chegar aqui e falar assim, o que eu posso fazer? Nós vamos desenvolver um acolhimento fraterno. E aí a melhor coisa que a gente vai fazer é, vamos conversar. E aí você vai colocar suas ideias e falar assim, olha, está acontecendo isso comigo, alguém da minha família, alguém do Brasil, como que a gente pode ajudar? E é engraçado que quando você tenta ajudar, as coisas parecem que pioram, porque as influências não querem que se resolva, certo? Então, o mais que a gente pode fazer é insistir, e aí começar a conectar, fazer a sintonia na influência boa. Então, como eu posso fazer? Através da oração. Então, vou ler o Evangelho todo dia. Mas não consigo ler o Evangelho todo dia. Por quê? Porque o horário que eu vou fazer, eu falo assim, tá bom, vamos colocar no rádio o Evangelho, né? Vamos colocar alguma coisa que eu não consigo me conectar. Ou desconectar daquilo que eu tenho também. Então, o diagnóstico parte da gente e a gente pode ajudar. Mas a gente está colocando esse processo aqui também. Um ponto que você falou e puxou o filme, é que você falou que Deus ajuda em tudo, né? Ele está aí para ajudar a gente. No filme é interessante, ele pegou um moleque que era médium, pegou um psicanalista que era morto, né? O moleque via ele ajudou o cara e o cara ajudou o outro, para ver como é que tudo está conectado. Ele não era espírita. Então, isso é melhor, né? Não sabia nada. Aí no final você fala, o que está acontecendo aqui? Um ajudou o outro. Porque se talvez viesse um psicólogo normal que não acreditasse daquilo, o moleque não ia ser ajudado. Né? Eu achei que... Eu não lembro quem que é o diretor do filme, mas o cara deu uma sacada assim. É o M. Night Shyamalan. Isso eu não lembro. Não queremos fechar também. Sim. Mais alguma coisa? Então vamos encerrar fazendo uma oração, agradecendo a influência positiva que nós possamos ter recebido, a reflexão que nós tivemos e agradecer aos nossos mentores que estiveram conosco, estarão conosco ao longo da semana, nos iluminando, nos protegendo, nos ajudando a compreender cada vez mais o amor, a caridade e o trabalho pelo próximo. Que assim seja. Que assim seja.